No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comumente chamamos de Corpus Christi, abreviamos, mas celebramos essa realidade do sangue, do corpo e sangue de nosso Senhor. E meus irmãos, nós podemos dizer com toda a verdade e com toda a alegria, Jesus quis esta festa. Jesus quis esta solenidade. É verdade que esperou mais de 1200 anos para que estivéssemos, digamos, preparados, fosse o momento propício para surgir esta festa, mas Jesus quis, ele pensou em caminhar pelas ruas das nossas cidades, abençoando as nossas ruas, as nossas praças, as nossas casas, as nossas vidas. Que alegria, meus irmãos, então, saber, Jesus desejou essa festa que, historicamente, ela foi instituída em meados do século XIII, em 1264. Mas como surgiu esta festa? Diz a história que um sacerdote, por nome de Pedro de Praga, esse sacerdote Pedro, este padre Pedro, ele tinha entrado numa crise de fé. Então hoje também, meus santos, é um dia de rezarmos pelos padres, para que tenhamos uma fé grande, uma fé viva na Eucaristia, porque quanto mais for viva, firme, forte e profunda a fé do sacerdote na Eucaristia, com mais zelo, amor, reverência e adoração, ele se colocará diante dela, ele celebrará o santo sacrifício, e isso será uma fonte de santificação para ele e para todo o povo de Deus. Pois bem, então este padre Pedro estava numa crise de fé, e principalmente numa crise de fé a respeito na presença de Jesus na Eucaristia. Ele já não acreditava tanto na presença real de que era Jesus,
corpo, sangue, alma e divindade presente ali no Santíssimo Sacramento. E diz então que ele resolve fazer uma peregrinação, pedindo a Deus a graça da fé, as luzes necessárias para que ele fosse socorrido na sua pequena fé, para que a sua pequena fé, ou quase talvez a sua ausência de fé, a sua fé morta, fosse ressuscitada e ele voltasse à fé novamente. E diz então que ele, nessa peregrinação, ele passou antes pela cidade de Bolsena, uma região que tinha muita devoção a uma Virgem Marte, Santa Cristina. E diz então que ele, parando naquela cidade, ele resolve ali celebrar a Santa Missa. E o altar da igreja tinha sido construído em cima de onde ficava o corpo de Santa Cristina, Virgem e Marte. E ele vai celebrar o santo sacrifício e diz que ali, no momento da Santa Missa, ele é tomado por uma crise de fé. Meus irmãos, é uma realidade. Isto é, inclusive durante o santo sacrifício, os sacerdotes podemos ser presas de tentações para que nos desviemos, para que não celebremos com a reverência devida, com a piedade, com o amor, com a gravidade necessária que o santo sacrifício merece. Então, quando nós dizemos que precisamos rezar pelos padres, não é uma frase de efeito, de impacto. Precisamos rezar pelos padres para que eles sejam santos, para que eles tenham vida de oração, para que eles sejam de verdade no sacramento e na vida, existencialmente, uma presença de Deus para as pessoas e não pedra de escândalo, para que eles celebrem com reverência, com piedade, com amor, com adoração, sabendo que quanto mais santo forem os sacerdotes, mais instrumentos, mais eficazes eles serão como instrumentos de santificação. Pois bem, então aquele sacerdote ali celebrando o santo sacrifício, ele é tomado por uma falta de fé tremenda, exatamente quando ele erguia o corpo de Cristo. E diz então que nosso Senhor, que é muito bom para com todos, ali socorre aquele padre na sua falta de fé. Enquanto ele erguia o corpo de Cristo, o corpo começa a escorrer sangue que vai ensopar, que vai encher mesmo, deixar totalmente encharcado o corporal, aquele pano branco que o sacerdote estende sobre o altar quando vai colocar as espécies eucarísticas, e fica totalmente ensopado, e o sacerdote fica espantado com aquilo que acontece. Diz então que ele leva para a sacristia, pingos caem no chão e nas pedras da escada que davam acesso à sacristia, estão hoje na igreja de Bolsena, essas pedras que foram recortadas com o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Diz que ele leva então para a sacristia, e depois, como o Papa estava numa cidade próxima de Bolsena, diz então que ele vai à procura do Papa em Orvieto e vai apresentar ao Papa, que na época era o Papa Urbano IV. E aqui vem, meus santos, isto é, onde eu falei no início da celebração que Deus quis esta celebração. Vocês vão entender agora ainda mais profundamente. Deus já tinha preparado tudo para que esta celebração fosse instituída. Ele então levou para o Papa Urbano IV. Segura aqui. Nós estamos em 1263. No início deste século, isto é, ou melhor, no final do século XII, estamos no século XIII. No final do século XII,
em 1193, nascia Juliana de Cornillon, ou Juliana de Liege, Santa Juliana de Liege. Nasceu no final do século XII. Com 15 anos, ela entrou no convento. Com 16 anos, ela começou a ter visões de Nosso Senhor. Ela começou a ver, ela viu uma lua prateada, um grande disco de prata, bem iluminado, e ela compreendeu interiormente que aquela lua iluminada era a vida litúrgica da igreja, mas que existia uma pequena mancha escura naquela lua, e Nosso Senhor lhe deu a compreender que aquela mancha escura era a ausência de uma festa litúrgica para o Santíssimo Sacramento. Vocês podem dizer, mas padre, mas existe a festa da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. É verdade, mas devido ao clima do Tríduo Pascal, nós não podemos dar toda a solenidade devida. E enquanto na Quinta-feira Santa nós damos ênfase na instituição do sacramento, hoje nós damos ênfase na presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Então Jesus pediu a ela que queria que uma festa fosse instituída, e diz que aquela santa, aquela mocinha com 16 anos, guardou por 20 anos esse pedido de Nosso Senhor no seu coração, porque não tinha visto ainda a ocasião de realizá-lo, nem a quem dá-lo a conhecer. Mas ela ficou sabendo de um padre, Jacques Pantaleon, um padre muito piedoso, um padre santo, com quem ela se sentiu à vontade de confidenciar aquele pedido. O padre ouviu, percebeu que aquilo era de Deus, mas afinal de contas ele era um padre. O que é que um padre pode fazer? Alguma coisa, mas instituir uma festa em toda a igreja ele não pode. Ele ouviu, viu que aquilo era de Deus, disse que ela continuasse em oração, e vida que segue. Alguns anos depois, este Papa, já entreguei o jogo. Este padre foi feito bispo, foi feito patriarca de Jerusalém, foi feito cardeal e foi feito Papa. E é o Papa Urbano IV, com quem este padre então, agora, tinha se encontrado. De modo que, quando ele chega para o Papa e apresenta aquele milagre, o Papa que há décadas tinha se encontrado com Santa Juliana e tinha recebido aquele pedido de instituir uma festa para o Santíssimo Sacramento, viu ali a ocasião propícia, o momento apropriado para instituir a festa, e no ano seguinte instituiu a festa em honra ao Santíssimo Sacramento, porque Nosso Senhor, Ele queria ser mais amado ainda pela sua igreja, que o Senhor queria ser mais adorado por nós. Por quê? Porque Nosso Senhor simplesmente quer ser amado, quer ser adorado, não apenas, porque Ele sabe que nisto consiste a nossa salvação, que nisso consiste a nossa santificação, que a nossa felicidade consiste em amar muito, em adorar muito, em servir muito Nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós celebramos esta solenidade pedindo a Deus que faça crescer ainda mais nos nossos corações uma fé grande em Nosso Senhor, uma devoção grande, de modo que todas as vezes que nós formos receber Jesus no Santíssimo Sacramento, que nós entremos na fila da comunhão com toda a reverência, com toda a piedade. Quando nós formos às igrejas para adorar Nosso Senhor presente lá no sacrário, que nós façamos com toda a nossa fé, independentemente dos nossos afetos. Por mais que nos sintamos frios, por mais que nos sintamos distantes de Nosso Senhor, mas que nós nos coloquemos diante dele e digamos: Senhor, eu creio,
és tu aí presente. Pois bem, é este mistério que nós estamos celebrando. Em teologia, meus irmãos, mistério, mysterion em grego, sacramentum em latim, é uma realidade que não se iguala àquilo que nós na língua portuguesa compreendemos por mistério. O que é mistério em português? Em português, mistério é aquilo a respeito do qual ninguém sabe nada. Quem foi que quebrou a naveta e o turíbulo? A gente nunca sabe quando isso acontece. Quem foi que quebrou o turíbulo? Mistério. Ninguém sabe. Em teologia, mistério é algo que a respeito do qual eu sei, mas que muito eu desconheço. Então eu sei um pouco, mas muito me excede. Imagine, meus irmãos, nós estamos falando que aquele por quem e para quem todas as coisas foram feitas, aquele que o mundo não pode conter, está contido neste sacrário. É porque nós nos acostumamos com isso, que não nos espantamos, que não nos maravilhamos. Aquele que o mundo não pode conter, está contido no sacrário. Aquele que a Sagrada Escritura diz que tem o mundo como escabelo dos seus pés, isto é, onde ele escora os seus pés. Ele é tão grande, ele é tão majestoso, que ele tem o mundo como o sustentáculo dos seus pés. Pois bem, aquele que tem o mundo como escabelo dos seus pés, ele se apequena de tal maneira que se faz presente nas aparências do pão e do vinho e do pão que nós guardamos nos sacrários das nossas igrejas. É por isso que São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a Eucaristia é o maior milagre de Nosso Senhor, em que Ele se apequena, em que Ele se faz alimento para estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Meus irmãos, participar então da Eucaristia, participar desta celebração, deve fazer brotar do nosso coração uma fé cada vez maior. Nós cremos na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e nós cremos porque Ele o disse. Nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, retirado de Marcos, capítulo 14, quando nosso Senhor diz aqui no versículo 22, tomai, isto é o meu corpo. Ele não disse, e é uma ofensa a nosso Senhor, dizer que a Eucaristia representa nosso Senhor. A Eucaristia não representa nosso Senhor. É uma ofensa a nosso Senhor dizer que a Eucaristia é um modo de nós nos encontrarmos com nosso Senhor. Isto é, vamos liquefazendo a veracidade e a crueza das palavras que nosso Senhor se utilizou. Por quê? Porque como a nossa fé é pequena, como somos incréus, queremos esvaziar o mistério, mas não façamos isso. Peçamos a Deus a graça de crer como a Igreja Católica sempre creu, sempre acreditou, como os apóstolos sempre acreditaram. Jesus Cristo, quando disse que o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, os apóstolos também sentiram o impacto desta palavra, mas disseram em Pedro, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, se nós crescêssemos de verdade na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e crescêssemos cada vez mais, nós iríamos nos preparar cada vez melhor para receber Jesus na Eucaristia, para recebê-lo com toda a piedade, com toda a reverência, com toda a adoração. Por quê? Porque nós sabemos que vamos receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele para o qual e por quem
todas as coisas foram feitas, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então nós não iríamos recebê-lo de qualquer jeito. Nós ouvimos na sequência, neste cântico, neste longo cântico que nós ouvimos agora, nós ouvimos: dá-se ao bom e ao perverso. O efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Isto é, livre-nos Deus, que ninguém aqui, pelo amor de Deus, entre na fila em pecado mortal para receber Jesus na Eucaristia, porque a Eucaristia será veneno para você, será morte, vida e morte traz em si. Se você está em estado de graça, será vida, será graça, será comunhão. Se você está em estado de pecado mortal, é veneno, é morte, é desgraça. Não faça isso. Prepare-se, se confesse, volte à amizade com Deus, e aí sim, quando você receber Jesus Cristo na Eucaristia, você receberá com todos os frutos. Você não receberá apenas o sacramento, mas você receberá a comunhão. Você vai participar da natureza divina. Você terá a intimidade mais profunda que neste mundo alguém pode ter. Imagine a humanidade e a divindade de nosso Senhor que tocam a nossa alma, o seu corpo, sangue, alma e divindade que tocam o nosso corpo e a nossa alma. A maior graça que nós podemos receber aqui neste mundo é a Eucaristia. Então, se nós crermos, nós iremos nos preparar. E se nós crermos e crermos cada vez mais, nós iremos receber com piedade. Porque existe a possibilidade de você, mesmo em estado de graça, receber o sacramento sem os frutos que você poderia receber, sem fazer uma comunhão verdadeira. Você está em estado de graça, mas recebe de qualquer jeito, recebe sem piedade, recebe sem a reverência devida, não reza, não se entretém com o nosso Senhor. Lembremos-nos, nosso Senhor quis essa festa para ser mais amado, Ele quis essa festa para ser mais adorado. E eu já falei aqui tantas vezes que é maravilhoso pedir a Deus aquilo que Ele quer dar. É muito triste quando nós, nas nossas orações, pedimos o que não convém a nós. Quando nós pedimos aquilo que Deus não nos quer dar, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Então, se pedirmos coisas que não nos convêm, Ele não dará, porque aquilo não será um bem para nós. Mas pedir a Deus a graça de amá-lo e de amá-lo mais, de crer e de crer cada vez mais na Eucaristia, de ter cada vez mais reverência, de sentir cada vez mais fome e sede de Deus, esta é uma graça que Deus quer conceder a todos nós. Que alegria, meus santos, que alegria se com esta solenidade nosso Senhor misericordiosamente derramasse nos nossos corações um amor que curasse a nossa capacidade de amar. Nós temos a capacidade de amar, que nós recebemos desde o nosso batismo, que nós atualizamos em cada Eucaristia, mas nós precisamos de um envio novo, cada vez mais frequente do amor de Deus, para que Ele sare a nossa capacidade de amar, para que nós amemos cada vez mais, de modo que, imagine, se você, podendo, tivesse o costume de pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana, de você vir à igreja, passar 15 minutinhos que seja, diante de nosso Senhor. Ah, padre, mas a igreja do meu bairro, ela fica com as portas fechadas, ela não abre todos os dias. Você vai então, diante da porta da igreja do seu bairro, da sua rua, e você ali fica à porta da casa de nosso Senhor. Imagine, meus santos, Ele mora no nosso bairro, e isso não é metáfora. Nosso Senhor é, digamos, o habitante mais ilustre do Cristo Rei. Ele mora no Cristo Rei. E é por isso que nós, quando passamos em frente a uma igreja católica, e somente diante de uma igreja católica,
nós nos benzemos em sinal de reverência, de adoração, de respeito, de piedade, de honra a nosso Senhor, que ali mora. Ele é o divino prisioneiro. Ele quis se aprisionar nos sacrários das igrejas para que nós o adorássemos. Ora, se nós crescermos na fé, se nós crescermos no amor, nós iremos procurá-lo mais frequentemente. Nós iremos, naquele dia em que na sua igreja se faz adoração, você não vai deixar de ir para aquela adoração, passar um minutinho que seja, 15, 20 minutos, meia hora. E nos outros dias, nem que seja à porta da igreja e dizer: Senhor, eu estou aqui, à porta da tua casa, para te adorar, Senhor. Concede-me, Senhor, as graças de eu te amar tanto, de modo que esta porta não seja empecilho nenhum, mas que tu, que passaste pelas portas fechadas do local onde os apóstolos estavam, que tu passes também pelas portas fechadas desta igreja, porque as portas do meu coração estão abertas para te receber, Senhor. E eu não tenho dúvidas que Ele virá, entrará e ceará contigo. Eis que estou à porta e bato. Se abres, eu entro e ceio contigo. Mas precisamos crescer nesse amor. Imagine, não há nenhum mal nisso, tá? Imagine, há tantas pessoas que juntam dinheiro, que elas querem ir para a Terra Santa, para Jerusalém. Não há nenhum problema, tá? Ótimo, maravilhoso, não há nenhum problema. Mas tudo bem, eles verão os lugares onde nosso Senhor passou. Mas Jesus, Ele mora aqui no nosso bairro. Lá na Terra Santa, naqueles lugares, você vai encontrar os lugares por onde Ele passou. Nas igrejas, nós iremos para o lugar onde Ele está, vivo, presente, fisicamente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Meus irmãos, essa é uma festa católica. Essa é uma festa que, é verdade, ela foi instituída no século XIII, mas essa verdade sempre foi crida desde o início da sua fundação. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós adoramos a Eucaristia. Nós não adoramos um pedaço de pão, nós adoramos Deus, que ali se faz presente. Temos apenas a aparência do pão e do vinho, mas não é pão, embora tenha cheiro de pão, gosto de pão, cheiro de vinho, gosto de vinho, mas não é vinho e nem é pão. Por quê? Porque Ele disse: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em mim, e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de nosso Senhor. Então nós cremos nele e dizemos como Pedro: Senhor, nós cremos, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então pedir a nosso Senhor que Ele faça esta fé crescer cada vez mais, de modo que quando nós lermos na Sagrada Escritura, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nós católicos, quando ouvimos isso, sabemos que de uma maneira toda particular, isso acontece quando nós vamos a Ele no sacrário. Nós ali, diante do sacrário, nós podemos lhe contar as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas vitórias e as nossas derrotas, aquilo que está enchendo o nosso coração de alegria, mas também aquilo que está enchendo o nosso coração de tristeza, e nós dividimos com Ele, porque nós sabemos que ali está uma pessoa, ali não está uma coisa, ali está uma pessoa, ali está nosso Senhor, tão vivo quanto, se não mais. Por quê? Porque ali Ele está ressuscitado. Os apóstolos caminharam com Jesus antes da ressurreição. No sacramento nós temos
aquilo que os apóstolos tiveram quando se encontraram com o nosso Senhor ressuscitado no cenáculo. Nós temos Jesus ressuscitado. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que esta fé cresça cada vez mais, porque quanto mais nós o conhecermos, nós iremos crer e iremos amá-lo, para que nós o amemos ainda mais, para que nós com santa alegria, nós professemos a nossa fé. Por isso que é tão importante uma procissão grande, uma procissão bela, porque nós proclamamos a nossa fé e de alguma maneira rezamos para que outras pessoas se deixem tocar por esta mesma fé. Nós católicos, nós não adoramos as imagens. As imagens são representações de Nossa Senhora, de São José. A imagem de Cristo Rei é uma representação de Cristo Rei. A imagem de Santa Teresinha é uma representação de Santa Teresinha. E nós não adoramos as imagens, nenhuma imagem, mas nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, presente nas aparências do pão e do vinho. Nós iremos adorar nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando pelas ruas do nosso bairro. Quando o ostensório for traçado pelas ruas e pelos cruzamentos, nosso Senhor estará abençoando as nossas ruas, os cruzamentos, os bairros, as cidades, onde esta rua tocar, as praças, e assim como diz a palavra de Deus lá em João capítulo 3, versículo 20, que as trevas fogem da luz, porque elas não suportam a presença da luz. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, nós veríamos, meus santos, o que acontece quando o nosso Senhor passa pelas ruas do nosso bairro. Se nós pudéssemos ver espiritualmente, né, o exorcismo que acontece pela simples presença de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no sacramento, passando pelas ruas, abençoando as casas. Eu sempre disse aqui, porque aquelas casas que tiverem um altar à porta, receberão uma bênção. Eu sempre disse, gente, imagine, se eu deixaria de preparar um pequeno altar, eu daria trabalho para o padre, porque ele ia ter que parar de casa em casa, porque a minha casa, se eu soubesse que nosso Senhor ia passar pela minha rua, a minha casa teria um pequeno altar, uma pequena vela acesa, porque eu estaria ali suplicando a bênção de nosso Senhor, porque eu poderia dizer que eu recebi a bênção do próprio Deus, quando Ele passou, ressuscitado, no Santíssimo Sacramento. É uma alegria, meus santos, é uma honra muito grande, e repito, nosso Senhor, Ele desejou isso, porque Ele quis que esta festa fosse instituída. Pois bem, então nós iremos hoje, meus santos, iremos receber Jesus, iremos receber com toda a piedade, nós iremos sair com Jesus, e iremos sair com toda a reverência, com toda a piedade, com todo espírito de oração. Então não nos esqueçamos, durante a procissão nós iremos rezar, durante a procissão nós iremos interceder por aquelas pessoas, famílias e doentes que nós encontrarmos no caminho. Durante a procissão nós iremos pedir a nosso Senhor que nos conceda uma fé cada vez maior. E durante a procissão nós iremos pedir a nosso Senhor que aquela vela que nós carregamos em nossas mãos significa a nossa fé, a chama acesa, para que ela nunca se apague, para que nós creiamos cada vez mais. E eu tenho certeza, meus santos, será que, infelizmente, será que só eu irei dizer isso? Porque eu preciso dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu, sacerdote, imagine, eu terei que dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque a minha fé é tão pequena. Senhor, eu te amo, mas o meu amor é tão pequeno, Senhor. Senhor, eu procuro celebrar com reverência, com piedade, com devoção, com adoração, mas eu preciso, Senhor, crescer tanto em reverência, em piedade, em devoção, em adoração, no santo sacrifício. Como eu estou longe de celebrar como um São João Maria Vianney, como eu estou longe de celebrar como um São Padre Pio, como eu estou longe de celebrar como um São João da Cruz,
como um Santo Antônio de Pádua e de Lisboa. Como eu estou longe de celebrar como um São Bonifácio. Como eu estou longe de celebrar como os santos sacerdotes celebraram. Então eu preciso, e digo isso, meus santos, não é frase de efeito. Eu preciso pedir a Deus que me conceda essa reverência, essa piedade, essa gravidade, essa devoção, essa adoração, para que eu celebre com cada vez amor maior o santo sacrifício. Mas vocês também. Vocês precisam participar da Santa Missa como Santa Rita participava, como Santa Catarina de Sena, que mal conseguia se conter na Santa Missa, tomada, arrebatada de amor por Nosso Senhor, como Santa Teresinha, como Santa Teresa d'Ávila, que amava grandemente Nosso Senhor, presente na Eucaristia. Isto é, como São Mateus Moreira, que morreu tendo o coração arrancado pelas costas, dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento, porque não aceitou negar a sua fé na Eucaristia para salvar a sua vida. Então, vocês podem e vocês devem, e o maravilhoso é que Deus quer. Deus quer fazer de mim um sacerdote muito santo, que ame muito ao seu Filho na Eucaristia, que celebre com muita piedade, com muita reverência, com muita adoração. E Deus quer muito fazer de todos vocês aqui fiéis católicos com coração ardente, amoroso, devoto, adorador do seu Filho presente, realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Vamos participar, meus santos. Vamos participar desta Santa Missa com toda a reverência, com todo espírito de adoração, com o silêncio devido nos momentos apropriados, mas sempre movidos pelo Espírito Santo e dizendo com toda a verdade, com toda a humildade, mas com toda a confiança: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu te amo, Senhor, mas aumentai o meu amor, a minha reverência, a minha adoração, que eu tenha fome e sede de Ti, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós iremos ficar sentados, e eu convidaria que todos aqui fizessem uma pequena oração, para que depois, de pé, nós possamos proclamar a nossa fé, mas que de verdade façamos uma pequena adoração voltada a nosso Senhor, pedindo a Ele essas graças que eu coloquei aqui diante de vocês.